Olá, estamos aqui hoje para uma aula livre, a primeira aula livre do ano, e hoje a gente vai conversar com o Pablo. Já vou apresentar ele um pouco melhor, mas é uma aula que vai tratar de alguns temas aí para abrir a nossa cabeça, para dar uma ativada na nossa imaginação e nos ajudar então a imaginar e a ter cenários preditivos interessantes para a gente pensar a cidade a partir da ficção, né? Pensando que a vida imita a arte, ou que a arte imita a vida, a gente hoje vai ter essa abordagem para a gente iniciar as aulas livres do ano. Lembrando que o Instituto Cidades Responsivas é uma parceria da Escola Livre de Arquitetura com o Grupo OSPA e existe para trabalhar a dimensão da arquitetura e do urbanismo, com todo o guarda-chuva multidisciplinar que isso representa, com ênfase na tecnologia e na economia urbana. O Pablo, que vai estar com a gente hoje, Velerros, acho que é assim, Pablo, depois tu me corrige se fala o sobrenome assim, mas ele é jornalista e já atuou como repórter nos jornais Extra, O Globo, O Dia, e assim como assessor de imprensa também. Ele tem experiência em publicidade e marketing digital, desde o segmento de conteúdo e gerenciamento de projetos até criação e inovação. No âmbito acadêmico, Pablo é especialista em comunicação e imagem, mestre e doutorando em comunicação, todas as titulações na PUC-Rio. Também já trabalhou como professor e coordenador de curso de graduação e de pós-graduação na Estácio. Atualmente, ele oferece consultorias de criação, fotografia audiovisual e comunicação para negócios digitais. Olá, Pablo, tudo bom? Eu acho que tu precisa abrir o microfone aqui. Isso. Perfeito. Sim. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Lu. Bom dia, Nicolas, Manuela. Bom dia, Ellen também. Todo mundo Cidades Responsivas e para todo mundo que está assistindo. Prazer receber ter essa conexão com vocês. Eu sou fã do Cidades Responsivas. Sempre declaro, sempre que eu posso conversar com alguém de Cidades Responsivas, eu declaro meu amor inenarrável pelo Cidades Responsivas, principalmente por ele interseccionalizar tantos saberes dentro de suas aulas abertas e seus cursos de formação. Respondendo a Lu, meu sobrenome se pronuncia Valejos, dentro do português, mas eu sou metade chileno, meu pai é chileno, né? E ele é lá de Santiago, então também pode se pronunciar Valleiros. Valleiros. Quer dizer que nenhuma das formas eu acertei. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa, você acertou o primeiro, tá tudo certo. Obrigada. Imagina. Bom, eu fico super contente com essa conexão que a gente vem estabelecendo. E recentemente eu estava conversando sobre quão multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, todas essas pautas elas estão cada vez mais emergentes, né? E eu encontrei o Cidades Responsivas muito por um exercício transdisciplinar, justamente porque eu estava pesquisando recentemente sobre cidades e como que cidades impactam, né, os seus cidadãos e como que ela é, de alguma forma, coadjuvante no processo de autoconhecimento e construção identitária. E aí, no meio desse caminho, eu estava pensando, pesquisando como que cidades e pessoas conversam entre si de uma forma direta e indireta, né? Como que a gente maneja a cidade, como ela nos maneja de uma forma consciente, inconsciente, palpável, não palpável, tangível ou intangível. E eu encontrei no meio desse caminho cidades responsivas. E desde que eu pude acompanhar assim, o conteúdo que o Cidades Responsivas tem promovido, minha cabeça tem incendiado de tantas ideias. Então é um Nossa, prazer dividir esse momento com vocês nessa aula gravada. Espero que todo mundo que esteja assistindo se sinta aí convidado para poder assistir aos próximos minutos e também, caso você sinta vontade também, me acompanhar em alguma rede social, seja lá qual for. obrigada, Pablo. A gente vai falar então da cidade ficção, representações urbanas na cultura pop, futuros possíveis e imaginativos. Então, eu vi que a gente tem aqui uma série de filmes
e séries, livros e músicas para refletir como a cidade é, então, esse corpo mutável que você está colocando aí que ele é, que dialoga diretamente com as pessoas, né? E de que maneira a cultura pop, né, e a cultura de forma geral, tangencia e lança ideias sobre como pode ser o futuro das cidades. Eu vi aqui que a gente tem alguns filmes que me são muito caros, né? Estou olhando a lista que você enviou aqui. Fundamentalmente, o meu filme preferido, eu acho que meu filme preferido ever, tá? É Blade Runner, o primeiro Blade Runner. Aqui, esse livro, assim, o professor, quando eu estava na faculdade, me orientou a ver, era a época, né? Que se falava muito. E eu acho que hoje em dia ele tem simbologias incríveis e que a gente continua tratando desse tema, né? De tentar, no tempo que a gente está, entender o futuro. Quer dizer, a gente já passou do futuro do Blade Runner naquela época em que ele foi lançado, né? E a gente ainda não tem aquele futuro, e o quão distante daquilo a gente pode estar. Né? A chuva ácida a gente já tem, né? A gente tem, mas tem coisas ali que a gente pode ter um tipo de também interpretação um pouco mais menos literal, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre a questão da colonização das galáxias, né? E de quem tinha condição e podia estar nessas outras galáxias estava, e quem tinha sobrado para estar aqui, quem era, né? Imaginando então quem seriam hoje essas pessoas que não iriam para as outras galáxias e ficariam aqui com a gente nesse mundo de chuva ácida. Então, assim, são coisas aqui que dá para a gente ficar fazendo um movimento na linha de tempo, né? E imaginando a reflexão dos autores na época e quando a gente toma esse tempo como verdade, o que se transforma e o que segue. Tem um outro aqui que antes de passar a palavra, já que eu abri a lista aqui, não, bom, tem muita coisa aqui, né? Muito. E olha que eu deixei de fora. Eu deixei de fora várias outras coisas, porque não caberia. Inclusive, fica o convite para todo mundo de Cidade Responsiva e também alunos, ex-alunos e pessoas que estejam assistindo essa aula, se vocês souberem de outras referências e quiserem empilhar e acumular algumas outras citações ou livros e filmes e séries, enfim, pode colocar aí nos comentários ou mandar para o Cidade Responsivas ou me mandar também. Eu vou ficar super contente se vocês puderem contribuir com essa lista, lembrando que é tudo coletivo aqui, então. Boa. Não, a gente pode constituir uma filmografia aqui, né? Também uma biblioteca de músicas, mas, bom, tem bastante coisa aqui. Só vou comentar um outro filme que eu amo, tá? Que é Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Eu acho esse filme sensacional. A maneira como mostra a cidade, a relação deles, né, com a cidade, e também a questão da gente ter ali um tipo de relação entre os personagens, as personagens principais, que é um pouco inclassificável, né? Então, isso eu acho bonito, assim, no nosso MBA Cidades Responsivas, que, aliás, está com matrículas abertas nesse momento para a terceira turma. A gente tem um pouco no módulo inicial, no módulo de contexto, a gente tem um professor, meu amigo, que é o Felipe Karasek, que é um filósofo, e a gente vai falar muito desses novos comportamentos, né? Como é que as pessoas estão se reprogramando para viver o mundo contemporâneo e as novas relações que surgem disso tudo. Então, realmente, é um caleidoscópio aqui de possibilidades para a gente transversalizar. Eu já vou passar todo o protagonismo da fala para ti, Pablo. Viejos? Não. Valejos. Valejos, né? É melhor. Então, fica melhor, né? Portunhol às vezes não dá certo, dependendo da hora do dia para mim. O pessoal não sabe, mas a gente está gravando aqui de manhã, né? E eu sou uma notífaga assumida. Ontem a gente teve um dia de muita pipoca no Instituto Cidades Responsivas, a gente teve muita aula durante a noite e a gente ficou com a cabeça bem explodida. Mas, Pablo, vou passar para ti então, para tu compartilhar com a gente. Maravilha. Obrigado, Luciana, mais uma vez por essa oportunidade, por esse espaço que você abriu, você e todos os membros da equipe da Cidades Responsivas. Bom, novamente quero te dar boas-vindas. Obrigado por assistir essa aula, por dar o play nesse vídeo e poder absorver um pouco desse conteúdo que eu tenho para apresentar. Como eu mencionei agora há pouco, venho muito encantado com os tópicos de transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade. E, no fim das contas, assim,
é o encontro dos saberes, seja ele dentro da sua própria área de atuação, fora da sua área de atuação. O que eu acho que existe hoje em dia é, como o psicanalista Joel Birman costuma falar, né? Hoje existe uma profusão de sentimentos e sensações relacionados ao indivíduo, ao sujeito, dentro da contemporaneidade. E de vez em quando a gente atravessa emoções e percepções diferentes à medida que a gente prospera dentro desse nosso tempo, que é a modernidade, né? E muito se fala, agora há pouco a Lu estava comentando sobre Blade Runner, assim, encontros e desencontros da Sofia Coppola, e eu acho que muito do que a gente vem se desenvolvendo enquanto ser humano tem muito a ver com as cidades que a gente percorre nos últimos anos. A gente vem, né, de um século XX e parte para um século XXI, onde a gente aprendeu a se desafiar em termos de fronteiras espaciais, inclusive, e deslocamento, né, logística. Então, a gente pode pegar um avião, pegar um ônibus para atravessar estados e até países. A gente tem autonomia para alugar carros e pagar um transporte como VLT, BRT, enfim, seja lá onde você está, e você pode alugar também bicicletas, scooters, enfim. Então, a gente vem aí de um exercício de compreender as cidades, uma vez que a nossa mobilidade ela também é uma protagonista nos últimos anos. Então, o século XX ele despontou em termos de mobilidades e movimentos e deslocamentos dentro da própria cidade, e eu acho que esses deslocamentos eles nos têm transformado de uma maneira muito potente e me coloca para pensar muito sobre como que as representações das cidades dentro de produtos da cultura pop, sejam eles séries, livros, filmes, músicas, enfim, todas as representações de cidade, eu acho que elas estão sendo bem balançadas por causa desses encontros, por causa desses deslocamentos e por causa dessas intersecções. Pessoas estão se encontrando, espaços estão se misturando. Eu sempre gosto de lembrar que hoje em dia a gente tem shoppings, aqui no Rio de Janeiro, que é de onde eu estou falando, aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitos lugares como shoppings e centros comerciais e centros de venda e consumo, né, que eles têm algum tipo de filiação direta ou indireta à cidade. Por exemplo, aqui tem um shopping e um espaço comercial chamado Downtown. Aqui tem plazas, aqui tem vilas de mall, tem coisas, tem nomes que são referentes à própria estrutura citadina. Então, a todo momento eu vejo espaços tentando recriar espaços reais de uma cidade. A cidade do rock, por exemplo, o Rock in Rio, ele tem ali, por exemplo, a rua do rock, a rua do não sei o que lá. Então, quase todo o mapa daquele evento ele é pensado para emular uma cidade, simular uma cidade em alguma instância. E eu acho que isso tem muito a ver com, por exemplo, espaços instagramáveis, cidades de alguma forma reproduzidas para cenografia. Então, eu acho que, de alguma maneira, o nosso aprofundamento no objeto cidade faz com que a gente queira, inclusive, criar as nossas próprias ou ter a sensação de que estamos dentro de umas que são fictícias. Então, a gente vem consumindo cidades ora reais e ora lúdicas. E todo esse bate-papo inicial, essa minha reflexão inicial, é importante destacar o seguinte: tudo que vocês estão escutando até agora, nesses minutos iniciais, e tudo que vocês vão consumir nesses próximos instantes, é um arcabouço de reflexões, uma coleção de reflexões que fazem parte do meu mestrado, do meu doutorado e algumas das coisas que eu venho consumindo de modo geral. Eu, assim como vocês, sou atravessado, né, por produtos midiáticos e eu gostaria de juntar algumas dessas referências para que eu possa pensar junto a vocês, e aí eu peço que vocês interajam nos comentários posteriormente, pensar com vocês de que modo as cidades elas são tão participantes na nossa construção de identidade.
na minha própria identidade, as cidades, elas são muito protagonistas. Eu venho de um contexto de classe baixa para classe média, né? Durante minha infância, eu vim de uma família pobre e logo, assim, passados alguns anos, ali na infância e na adolescência, minha família foi galgando por meio das políticas, né? E dos governos e dos presidentes que foram eleitos. Minha família ela foi alcançando um status um pouco mais saudável e nos anos iniciais a gente não tinha muito dinheiro para transportes públicos e muitas vezes faltava e eu tinha que fazer deslocamentos a pé com a minha mãe durante assim 1, 2, talvez até 3 horas, a gente caminhando, atravessando bairros assim distantes para que a gente pudesse chegar na minha escola, ou num curso ou no trabalho dela. Então, a minha mãe caminhava comigo justamente porque a gente não tinha dinheiro suficiente para pagar o transporte público. E no meio desse trajeto, ela pegava e ficava me contando curiosidades da arquitetura de certo lugar. Ou ela pegava e me destacava, olha só aquela árvore, olha só esse prédio, olha só aquelas cores, olha só como é que a água cai e fica, etc. e tal. Então, minha mãe ela tentava popular o meu trajeto, o meu circuito urbano, com belezas e detalhes encantadores que de alguma forma abafassem ou deixassem um pouco de lado a agrura social e econômica que a gente atravessava. E na época eu não percebia, né? Hoje, com algum intelecto, eu consigo perceber que aquela tática que ela utilizava, que ela recorria, era uma maneira de manter ali uma troca mãe-filho e também oferecer um volume de saberes que, de alguma forma, pudesse eclipsar o esforço da nossa caminhada. E isso ficou muito na minha cabeça. Anos depois eu vim a descobrir da história desse cara que ele tem o pai dele é chinês e a mãe dele, o pai dele era chinês e a mãe dele era norte-americana. Então ele era um oriental com alguns traços orientais, mas com um olho claro. E ele ficou um tempo na América do Norte e depois ele ficou um tempo na China e ele nunca se sentiu muito em casa, nem em um lugar e nem em outro. E a história desse rapaz, ela me encantou muito, justamente porque falava sobre um estranhamento de alguém que ficava deslocando de lá para cá e frequentemente se sentindo um corpo estranho e sendo rejeitado. Eu também, né, não era um rapaz de muitas amizades, e aí acabou que no meio desse trânsito social, eu me encontrava assim recorrendo aos objetos imaginativos, né? Brinquedos, imaginava histórias, observava a cidade, como eu mencionei agora há pouco. E esse rapaz, ele foi se desenvolvendo, o rapaz dessa história que eu estou contando, ele foi se desenvolvendo em um artista plástico. E uma das principais construções dele, ideológicas, era o parque de diversões. Um parque de diversões não, mas um parquinho, né? Uma praça pública com instrumentos lúdicos e imaginativos que de alguma forma servissem como plataforma para que crianças brincassem. Esse garoto, ele veio a se desenvolver num artista super talentoso, e talvez você conheça o nome dele, é o Isamu Noguchi, Noguchi, né, famoso pelas cadeiras, pelos móveis, enfim. E Noguchi, ele foi um dos principais responsáveis pela instalação de parques públicos, principalmente na América do Norte. Na verdade, em outros lugares do mundo tem, mas na América do Norte tem várias dezenas de parques desenhados pelo Isamu Noguchi. E o Isamu, ele acreditava no seguinte, que você, oferecendo instrumentos simples e abstratos e pouco objetivos, digamos assim, pouco funcionais, aparentemente, entregando para você esse número de recursos, esse número de artefatos, você poderia preencher uma lacuna com a sua imaginação. Então, eu vou te entregar uma coisa não óbvia e vou sugerir que a sua imaginação faça o resto do trabalho. E ele acha que a infância é o lugar onde as crianças precisam, é o momento onde você precisa
desenvolver certas capacidades relacionais. E ele pensou assim, cara, quando eu era criança, eu não tinha como estabelecer elos junto com outras crianças, porque eu não pertencia nem aos orientais e nem aos ocidentais. Eu não pertencia nem à América do Norte nem aos chineses. Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar um espaço onde crianças se encontrem por meio da imaginação. E o Isamu Noguchi, ele começou a desenvolver essa estrutura de parques, como vocês veem na tela, com formas e aparências assim super abstratas, justamente para que as crianças elas inventassem por cima dessas formas. Então, é um palimpsesto, né? Usando o conceito teórico, né? É um palimpsesto de recursos imaginativos. Então, o que você vê ali como uma orelha, outra pessoa pode achar que é um avião, a outra pessoa pode achar que é um trampolim, pode achar que é uma nave, enfim. Então, o Isamu Noguchi ele usou as estruturas arquitetônicas de um parque para estimular o encontro. E eu fico super encantado com isso, porque lá atrás, quando eu era criança e caminhava pela cidade, eu também ficava imaginando em cima dos lugares. Todo lugar que eu atravessava, eu ficava pensando assim, nossa, essa esquina, aconteceu uma história nessa esquina. O que aquela forma daquele poste de luz me parece? O que esse ponto de ônibus ele me comunica, entendeu? Eu era assim, uma criança esquisita nesse nível. E eu ficava pensando a cidade como um playground. E eu fui desenvolvendo esse pensamento cada vez mais. Inclusive, quando vindo do lugar onde eu vim, eu morava ali na região do Morro da Mangueira, que é um dos principais morros, uma das principais comunidades aqui do Rio de Janeiro, que deu origem à escola de samba, né? Foi plataforma para a escola de samba. Ali era uma região muito com várias peculiaridades assim, em termos de segurança, né? Assaltos e afins, e eu tinha que ficar muito dentro da minha casa e eu ficava jogando videogame para que eu pudesse, de alguma forma, olhar para o mundo além de casa. E historinhas em quadrinhos, e livros, e músicas, e filmes também. Mas os jogos eletrônicos eles eram muito mais amplos nesse sentido, né? Justamente por causa das capacidades gráficas de, enfim, construir cidades, inventar cidades para que eu pudesse caminhar, percorrer de uma forma muito mais livre e autônoma do que um filme ou uma série poderiam me proporcionar, né? Então, eu jogava, por exemplo, GTA 2, que é o que você está assistindo do lado esquerdo aí da sua tela. Eu jogava GTA 2, que tinha uma visão de cima, né, como se fosse num drone, e toda a minha capacidade de transitar por GTA 2 era pautada por causa dessa visão. E eu sempre fiquei estimulado a pensar como que aquelas cidades inventadas, cara, se a gente tivesse uma coisa maior além delas, e se os jogos eles fossem maiores, eles pudessem nos oferecer um recorte de mundo muito maior. E essa minha visão, esse meu desejo, na verdade, ele foi muito saciado, principalmente com o desenvolvimento tecnológico aí na virada, né, de 1990 para os anos 2000. Hoje em dia a gente tem jogos hiperrealistas, né? No centro do seu vídeo você está vendo Assassin's Creed, que é uma série super famosa de jogos eletrônicos, principalmente para consoles de Xbox e PlayStation. E Assassin's Creed, por exemplo, te faz revisitar a Europa de séculos anteriores, te faz ir para o mundo viking, o mundo dos piratas, enfim. Então, a gente vai consumindo essas cidades inventadas, lúdicas e tridimensionais, fazendo inclusive com que a gente se desloque no espaço e no tempo. Então, esses títulos de jogos eletrônicos, eles empurram ainda mais essa fronteira e nosso entendimento sobre o que é um espaço, o que é uma cidade. E do lado direito, inclusive, você está vendo No Man's Sky, que é um título, um jogo eletrônico que, se eu não me engano, também está para computadores, né? No qual você tem como explorar galáxias. Então, você tem galáxias e dentro de galáxias você tem constelações de planetas, né? Você tem planetas para explorar e dentro desses planetas regiões múltiplas. Então, é um jogo com uma profundidade espacial tremenda. Eu não faço ideia qual é a tecnologia por trás desse título, mas a possibilidade de você colocar um CD dentro do seu console e acessar uma pluralidade de espaços, eu fico pensando assim,
caraca, como estaria Isamu Noguchi agora olhando para a oportunidade de um jogo multiplayer, onde a pessoa pode imaginar um outro planeta e jogar com outra pessoa nesse outro planeta, entendeu? Então, eu aqui no Rio de Janeiro, vocês no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou em Recife, seja lá onde for, e aí, de repente, vocês colocam ali, a gente se conecta pela internet para navegar planetas diferentes dentro de uma galáxia 100% inventada. Então, acho que a cidade, nesse contexto dos jogos eletrônicos, ela nos serve como uma catapulta imaginativa, não só para a gente pensar quem a gente é, mas também para a gente pensar sobre esses espaços, né? Como que os espaços eles são reflexos, e aí eu estou falando dos espaços citadinos, né, as cidades, como que essas cidades elas são reflexo da nossa interação lá dentro, né? É a mesma coisa que a esquina da minha casa. Se eu pego a esquina da minha casa e começo ali a toda sexta-feira me juntar com um grupo de pessoas para jogar jogos de tabuleiro, a partir desse momento e com uma frequência nesse sentido, eu posso instalar ali uma cultura que posteriormente pode se desenvolver num espaço pensado para jogos de tabuleiro. Então, tudo é uma questão da interação entre pessoa e espaço, indivíduo e esses locais da cidade, esses lugares da cidade. Então, isso me deixou muito intrigado com o tempo. Me deixou tão intrigado, inclusive, que eu fui pensar um pouco mais a respeito disso, né? Como a Luciana mencionou no início desse bate-papo, eu sou jornalista por formação, sempre percorri outras áreas de atuação, como fotografia, audiovisual e etc. E também levei uma carreira acadêmica pouco expressiva, mas que agora vem se intensificando com muito mais assiduidade. Eu fiz uma especialização na PUC-Rio chamada Comunicação e Imagem. Lá eu pude me aprofundar um pouco mais nas histórias, por exemplo, de João do Rio, e pensar documentários e filmes brasileiros que, de alguma forma, comunicavam mais sobre quem somos e quem é a cidade do Rio de Janeiro, e me deixou muito mais esperto para entender a imagem. No meu mestrado, eu chegando ali para pensar a imagem de uma forma muito mais aprofundada, e imagem é o meu tema favorito, né, meu segmento favorito de reflexão, quando eu entrei no mestrado, eu recorri aos videogames justamente para voltar em todas essas ideias que você está escutando até agora. Eu pensei, cara, como é que as cidades elas podem ser ampliadas ou repensadas ou revisitadas dentro de um contexto eletrônico nesse século XXI, principalmente aí 2020 e tal. E aí, dentro do meu mestrado, eu exercitei a reflexão que culminou na minha dissertação chamada Expansão da Vida, e fala sobre cidades reais e cidades fictícias que, de alguma forma, são espaço de contemplação, interação e participação para milhares, milhões de jogadores que passam horas afinco dentro desses títulos e, de alguma maneira, desenvolvem ali personagens. Então, dentro dessa dissertação Expansão da Vida, eu ficava pensando, cara, quando eu coloco um jogo eletrônico, eu tenho oportunidade de ser vários Pablos. Eu tenho oportunidade de progredir, envelhecer, mudar a forma do meu corpo por meio desse avatar, mas também transitar por meio de espaços que não existem. E com o aprimoramento, né, das tecnologias, eu vou conseguindo, por causa do design de som, né, eu vou conseguindo escutar um barulho de um riacho, o som e o gráfico, né, de uma grama. Então, toda vez que o personagem pisa, eu escuto, e eu tenho a sensação do joystick, né, vibrando. Então, todo esse arsenal tecnológico, ele cada vez me empurra para uma imersão muito maior. E eu me sinto parte daquela cidade. Eu me sinto, inclusive, aquele avatar. Isso não é o Pablo que está falando, são os entrevistados que eu recorri na minha dissertação, dentro daquela pesquisa Expansão da Vida. E eu fiquei tão encantado com isso, né, que eu percebo que as pessoas estão tentando alargar as narrativas de suas próprias vidas por meio desses títulos eletrônicos e por meio do trânsito dentro desses espaços eletrônicos
virtuais, que são jogos eletrônicos. Eu fui, inclusive, pensando sobre outros títulos que eu venho consumindo desde a minha infância e da minha adolescência. Na minha adolescência, por exemplo, eu via Hogwarts, né? Eu achava incrível a arquitetura de Hogwarts, mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando no Beco Diagonal e como que a estrutura daquele lugar foi pensada pela J.K. Rowling, né? E posta nos filmes também. Mas como que aquele lugar ele foi pensado. As pessoas eram muito corpulentas, estavam sempre com frio, e aí era um beco mesmo, né? E era tudo muito tortuoso. As lojas e os estabelecimentos, eles tinham um teto baixo, ao mesmo tempo você tinha um Hagrid que era alto, então tinha anões, tinham pessoas maiores, então esses espaços eles sempre tinham um relevo, uma topografia indiferente, pouco usual. Enfim, eu ficava super curioso pensando além do filme. E como que aquela cidade, embora cenográfica, embora, enfim, seja um grupo de madeiras e cimento e afins, como que aquilo, de alguma maneira, ampliava minha sensação de pertencimento dentro daquele mundo. E aí você olha para, por exemplo, eu fui apaixonado por Senhor dos Anéis, Star Wars, Star Trek, todos esses mundos fictícios, eu era completamente apaixonado. E aí você assiste Senhor dos Anéis, e eu, por exemplo, era super encantado pelo Shire, né, sobre o condado dos Hobbits. E eu amava a ideia de que todo vale ele poderia ser ele poderia ter uma entrada ali semi-cavernosa, né, e que era adaptada para que as pessoas pudessem viver lá dentro. E elas podiam se entocar. E essa é a ideia dos hobbits, né? Eles parecem toupeiras e marmotas que se escondem dentro de relevos, né? Como os ursos também fazem para hibernar. E eu achava isso sensacional, né? A forma da porta, a própria participação e integração do indivíduo com o relevo, eu achava encantador. E assistindo, por exemplo, o Homem-Aranha no desenho, né? Eu via o Peter Parker, né, ele percorrendo pelas cidades, e eu via sempre aquelas reproduções tridimensionais da cidade, e os prédios, eles eram inanimados praticamente, né? Eles eram assim completamente afastados. Ou seja, se lá no Beco Diagonal e também no Condado dos Hobbits existiam espaços que estavam integrados completamente àquela interação entre humano e espaço, aí você via em alguns desenhos e alguns filmes como é que a cidade ela era assim um pano de fundo completamente apático e inanimado. E aí nesse desenho do Homem-Aranha eu via bastante disso. Obviamente pelas capacidades tecnológicas de animação daquele período, né? Mas ao mesmo tempo você tinha, nos anos 90 e nos anos 2000, você tinha ali os Simpsons, que era assim sensacional em termos de profundidade citadina, né, e espaço lúdico, a cidade de Springfield, e pesquisando para montar essa apresentação, cara, a quantidade de cidades, né, meninas superpoderosas, tinha a cidade de Townsville, vários outros, Coragem, um Cão Covarde, enfim, tem vários filmes e tem várias séries em que te apresentam mundos lúdicos, né, e cidades fictícias, inspiradas em cidades reais, de vez em quando, ou não, mas que te apresentam uma possibilidade de mundo e uma interação entre personagem e aquele espaço. E aí, por exemplo, na cidade de Springfield, cara, a cidade era super protagonista. Isso, inclusive, porque começava com uma nuvem se abrindo e a visão panorâmica de uma cidade. Ou seja, a cidade de Springfield e seus personagens, ela era, assim, um outro personagem. E isso me abriu muita margem para pensar a cidade enquanto protagonista. Se a gente viu nos exemplos mencionados anteriormente, uma cidade que era somente a cidade onde estavam os personagens, os protagonistas, a cidade de Springfield me colocava para pensar como que todos são personagens, inclusive a própria cidade. E por falar no protagonismo da cidade, eu fui pensando muito sobre como que a gente se relaciona emocionalmente com a cidade, né? Do lado esquerdo você está vendo Sin City, né? A cidade de Sin City, do Alan Moore, né? Criado pelo Alan Moore, transformada em filme pelo Frank Miller. E aí essa dobradinha Alan Moore, Frank Miller, ela se repete, né? Em Watchmen, que está no canto direito inferior aí da tua tela, e também na cidade de Gotham, que está acima do Watchmen. Aí você consegue ver o Batman ali, vigilante, observando a cidade. E em todos esses três exemplos, você tem uma abordagem no ar, com certeza,
mas a cidade, nesses títulos, ela é imperativa, mas pouco aparente. O que me faz pensar que a cidade, nem sempre quando ela apareça, ela empurra a você sensações e emoções que, cara, você não precisa nem observar os arranha-céus. Você nem precisa, por exemplo, no Sin City. A gente mal vê prédios, a gente mal vê esquinas. A coloração preto e branco dele, que o Alan Moore escolhe fazer dentro das histórias em quadrinhos, e o Frank Miller ele faz no filme, do jeito que ele faz isso, é como se ele estivesse te falando: eu não preciso te revelar muito, mas eu preciso te apresentar formas e sensações dentro desses personagens para que você entenda como é a cidade. Ou seja, eu te apresento o resultado da relação entre cidade e indivíduo por meio dessa história daqui. Por exemplo, a gente sabe que Gotham, você fala para você de Gotham, você pensa logo noite, chuva, chorume, lixo, bandidagem, crime, por aí vai. Justamente porque existe um volume de produção midiática nos histórias em quadrinhos, nos filmes e nas séries, né, que te fazem pensar nisso. E em todas, praticamente todas, né, representações de Gotham, você vê essa abordagem. Não é sempre sobre a cidade, mas nos poucos detalhes que você vê da cidade, você começa a entender que ela impacta assim abruptamente, violentamente no caráter e na personalidade daqueles personagens, né? Então, o mesmo acontece em Watchmen, né? O Rorschach, que ele é um investigador, né? Que faz parte do Watchmen, né? E do Minutemen. Eles, por exemplo, Rorschach, ele percorre a cidade adjetivando a cidade o tempo todo. Ele é um perfeito exemplo de um flaner, né? Ele caminha, contempla, lê a cidade, escreve em cima da cidade e ele percebe a cidade como essa força potente que impera e impõe um tipo de personalidade, uma assinatura dentro do emocional daquelas pessoas, né? Então, a gente vê muito isso em lugares onde tem muitos parques naturais, onde as pessoas têm muitos bares. Então, a existência de espaços influencia diretamente dentro do caráter e das narrativas das pessoas dentro desses espaços. E eu lembro durante a infância que eu assisti Metrópolis, do Fritz Lang, né? E também assisti Akira, que é o que você está vendo aí na tela. E essas duas produções, e posteriormente, né, eu fui assistir Blade Runner também quando eu era criança. Nessas produções, a cidade, em termos de escala humana, ela era assim protuberante, ela era de fato interativa, ela era uma coisa infinitamente maior do que os seus habitantes. E isso me fazia pensar sobre alguns aspectos, sobre o empilhamento social, né? Ou seja, se você tem uma escala humana tão grande, alguém fica embaixo e alguém fica acima. E isso me faz pensar muito no contexto social e econômico, né? Onde foram escritas aquelas narrativas, mas também me fazia pensar sobre o quanto a gente enfim, completamente excitado por construções faraônicas e como essas arquiteturas e como essas construções, elas são um desejo nosso, né? A nossa Torre de Babel eterna, para alcançar algum tipo de divindade, algum tipo de magnitude assim maior, quase divina. E eu fico refletindo sobre esses filmes, em como que a cidade, à medida que ela vai crescendo, 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 ela se impõe, ela se deita por cima de seus cidadãos, fazendo com que eles se sintam cada vez menores. Então, quanto maior as cidades em termos de verticalidade, né, talvez menor seja a sensação daquele indivíduo. O indivíduo ele se sente apequenado pelo protagonismo dessas construções faraônicas, como eu mencionei agora há pouco. E o Akira ele me transfere muito essa sensação, né? Tudo é invisível, tudo está no anonimato, a violência, inclusive, o crime, inclusive, a doença de um rapaz que posteriormente vai destruir a cidade lá na trama da Akira, ela também é um tema a ser explorado. Então a cidade ela ocupa esse lugar, né, de luzes, holofotes e neons e luminárias e coisas que apagam o indivíduo. As cidades se iluminam, mas apagam esse indivíduo que vive às margens da sociedade. E você vê muito disso no Blade Runner lá de 82, né,
E você também vê no Blade Runner 2049, né? Lá atrás dirigido pelo Ridley Scott e depois, posteriormente, né, na produção mais recente, sendo dirigida pelo Denis Villeneuve. Então, lá no filme do Ridley Scott, você percebe uma cidade que tem fumaça, tem névoa, tem luzes neon, que nem são tão fortes, mas elas têm assim televisores espalhados aos montes. E em todas dessas tomadas assim, onde se revela a cidade ela é o personagem maior. E ela é tão personagem maior, e as construções, né, cenográficas também, é tão protagonista que os indivíduos, os humanos ou os robôs, né, eles são deixados de lado. Inclusive, isso vai se refletir, né, no filme seguinte, no Blade Runner 2049, quando os próprios robôs eles se sentem abandonados. Então, tanto os humanos quanto os robôs, eles se sentem sucateados por uma perseguição vertical cada vez maior. Então, essa vontade de alcançar a eternidade, essa vontade de alcançar o topo da hierarquia social e econômica, lógica, né, da nossa modernidade capitalista, faz com que a gente queira crescer verticalmente, enquanto horizontalmente a gente está completamente às margens. Na parte esquerda inferior, inclusive, você percebe ele caminhando ali no deserto. Ou seja, o deserto é a principal representação da horizontalidade, né, natural da coisa, né? Justamente porque ele te coloca para ver, em termos planos, né, onde está o horizonte. E à medida que o nosso protagonista não vê o horizonte, ele vê silhuetas da cidade, aí a gente percebe que, cara, a cidade do Blade Runner, né, que é o Los Angeles distópica, ele não consegue ver o futuro. O futuro, ele é obnubilado, né? Ele é misterioso, ele é pouco palpável, ele é uma névoa. Eu não consigo encostar no futuro. Tem inclusive um texto muito interessante sobre isso chamado O Deserto do Real. Depois eu recomendo que vocês pesquisem a respeito, que fala sobre Matrix, que é um título que eu vou falar agora há pouco. Mas uma coisa importante de destacar a Luciana, no início desse bate-papo, falou sobre o quanto ela gosta do Blade Runner. E uma coisa interessante que eu vou contribuir, né, vou adicionar um comentário a falar dela. Ali, de certa maneira, o Ridley Scott e o Denis Villeneuve ele também bota isso, reforça isso dentro desse filme. Eles estão falando sobre hologramas ali, né? Tem várias tomadas sobre televisores, hologramas e robôs, etc. e tal. Aquilo não se concretizou, né? A gente não vê hologramas ali aos montes, etc. e tal. A gente também vê alguns televisores, a Times Square é o maior reflexo disso. Mas uma coisa importante de destacar é que a ficção ela faz com que a gente erga o braço e se estenda para tentar vislumbrar de uma maneira imaginativa, especulativa, o que é o amanhã, qual é o futuro possível. E de que modo a modernidade ela pode chegar, em que nível a gente pode alcançar. Tem um livro, inclusive, sobre isso, chamado A Verdadeira História da Ficção Científica, que eu super recomendo para vocês. Eu acho que o título, que o nome do autor é Adam Roberts, eu acho que é esse o nome dele. E ali você consegue entender bastante sobre cidades distópicas e também sobre a função da ficção para a gente pensar no amanhã do nosso mundo. E sobre essa cidade que engole os personagens, cara, tem vários filmes e várias séries e vários títulos que também exploram a cidade como uma plataforma para que a gente possa abrigar personagens que são encantadores, sim. Porque nas cidades, apesar delas engolirem seus indivíduos, né, inclusive tem uma série chamada How to Make It in America, da HBO, em que eles falam bastante sobre a cidade que engole, né, Eat the City, né, ao mesmo tempo você tem diretores, o Woody Allen é o mais famoso nesse sentido, por deixar os protagonistas como transeuntes dessas cidades, e eles e as cidades, de uma forma equilibrada e com muita sinergia, muita sintonia, eles se desenvolverem ali dentro. Então o Woody Allen ele acaba dentro dos filmes dele mostrando como a cidade ela é parceira e não interativa e não dominadora dessas narrativas. Então, por meio das relações e das interações é que os personagens do Woody Allen eles vão se desenvolvendo e vão ali tramando dentro da cidade.
Meia-Noite em Paris não está nessa apresentação, mas inevitavelmente você vai se lembrar. Vicky Cristina Barcelona também. E aproveito, inclusive, para deixar um outro autor de um livro que eu gosto bastante, o Paul Auster. Ele é, assim, para mim, o melhor escritor de suspense no ar, e ele tem um livro chamado A Trilogia de Nova York. Eu recomendo que você pesquise a respeito, justamente porque ele mostra como os indivíduos são paranoicos, gentis, suspeitos por causa dessas tramas que ele faz com que percorram ali na cidade de Nova York. Ao mesmo tempo, a gente tem trechos de cidades reais que são inspirações para essas histórias. Inclusive, tem histórias inventadas, né, fictícias, que elas são tão fortes, mas tão fortes, que fizeram com que espaços reais fossem, de alguma forma, reaproveitados. Né? Do lado esquerdo superior, você está vendo a casa do Full House, em São Francisco. Do lado esquerdo inferior, você está vendo o Central Park, né? Que é a cafeteria do Friends. E do lado direito superior, você está vendo a cafeteria, né? O diner, o restaurante do Seinfeld, onde ele se encontrava com seus outros 3 amigos. E na parte direita inferior, eu não sei se você vai conseguir lembrar tão de primeira assim, mas é mais ou menos um desafio. Do lado direito inferior, se eu mostrar para alguns dos meus colegas essas imagens, eles vão se lembrar logo dos toques de piano de início da abertura do The Office. Então é uma imagem referente a Scranton, onde se passa ali a trama do The Office, que é uma série de humor. Então todos esses lugares, todos esses espaços, eles acontecem dentro de uma cidade, eles são espaços reais, e eles foram subscritos com uma ficção ali por cima. E a gente se apaixona tanto pela ficção que a gente acredita que esse espaço real seja real, como aquela ficção. Então, todo mundo pega e senta no sofá para tirar uma foto. Todo mundo quer ir ao prédio onde foi gravado The Office. Todo mundo quer tirar uma foto ali na frente do Seinfeld ou ali na frente da casa de São Francisco, onde se passa Full House. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre relações que se dão dentro da cidade, como que a cidade ela é tão protagonista nesse sentido, não poderia deixar de fora ela, né, Her, do Spike Jonze. Inclusive essa cidade do Spike Jonze dentro do filme, né, essa cidade ela é uma mistura de China, Japão, né, construções orientais de arranha-céus e com computação gráfica de outras cidades, como Chicago, se eu não me engano, entre outras. Então, tudo que você vê ali dentro do filme, em termos de cidade, construção mesmo, acaba sendo como eu mencionei agora há pouco, né, um empilhamento, um palimpsesto, uma bricolagem, usando o termo do Lévi-Strauss, né, uma bricolagem de espaços. Então, para fazer esse filme, o Spike Jonze, ele na computação gráfica, ele pegou vários pedaços de cidades diferentes e colocou as pessoas lá dentro. E lá dentro, né, do filme, né, a gente vê o encantamento do cara com uma inteligência artificial. Mas o que me deixa encantado com esse filme, e que eu acho que encanta muita gente, sob o prisma, né, arquitetônico da coisa, é que o personagem, o protagonista, ele desenvolve uma relação de amor com uma personagem, com uma outra personagem, e isso faz com que ele sinta mais vontade de percorrer a cidade. Para você ver como a cidade ela pode ser uma aliada, embora ela seja imperativa, esfumaçada, cheia de luzes, como é no próprio filme, inclusive. Embora ela seja assim, é possível você escrever suas sensações e suas emoções ali dentro e contemplar a cidade, seja ela do tamanho que for, seja ela da aparência que for. E como a cidade ela te permite encontrar a si mesmo. E lá no filme do Spike Jonze, isso é super explorado. E dentro do filme da Sofia Coppola, o Encontros e Desencontros, a gente vê como é que as cidades, apesar de estrangeiras, e essa é a trama que se dá, né, no filme dela, as cidades, apesar de estrangeiras em termos de arquitetura, ou de cultura, ou de língua, idioma, né, a gente pode se encontrar por meio da caminhabilidade, né? A gente vai caminhando, a gente vai se esbarrando o tempo todo. A cidade, já dizia Jane Jacobs, né, é um lugar onde deveria ter um planejamento urbano centrado no encontro,
nas ruas e nas calçadas e no protagonismo desses elementos para que as cidades elas floresçam. Então, eu preciso oferecer, já dizia Yang Gell, né? Eu preciso permitir que as cidades sejam para as pessoas na medida que eu abro o espaço para que elas interajam ali. E nesse filme Encontros e Desencontros, o grande barato do título, para mim, de Lost in Translation e também de Encontros e Desencontros, tanto no título norte-americano quanto no português, é que a gente está trafegando em espaços e horas a gente se perde e horas a gente se acha. Né? E tem esse jogo, né, de Lost, em que os protagonistas, eles de fato, né, eles estão à deriva, eles estão procurando sua identidade, procurando quem eles são nesses espaços, mas ao mesmo tempo tem um translation, né, que a gente pode pensar e refletir como se fosse de transações e de intercâmbios. Então esses personagens, embora eles estejam perdidos e à deriva, eles estão se cruzando e se interseccionalizando dentro desses espaços estrangeiros, né? Tem um cara que fala muito bem sobre isso, que é o Slavoj Žižek. Ele tem alguns títulos, ele tem alguns livros que analisam, né, filmes e séries sobre um prisma filosófico. E se você parar para observar, muito do que ele tem para falar sobre o estrangeirismo dentro do cinema é por aí. De vez em quando a gente trata o estrangeiro como esse corpo estranho que está apartado da gente, né? E a gente percebe isso nas tomadas de baixo, ou seja, o personagem masculino ali olhando a cidade completamente desfocada, e ela também, né, a Scarlett Johansson ali também completamente distanciada da cidade, mas nas tomadas de cima a gente vê como é que eles ganham ali uma relevância dentro desses espaços e eles podem interagir ali, né? Então o Slavoj Žižek ele tem uma leitura interessante sobre o estrangeiro dentro da representação fílmica. E falando sobre estrangeiro, o Tim Burton ele explora muito bem isso no Edward Mãos de Tesoura, à medida que ele apresenta para você uma cidade, né, completamente planejada, organizada e distribuída de uma forma semelhante. Todas as casas se parecem, todas elas têm uma planta muito similar, uma decoração, inclusive, de interiores completamente apática, crua também, mas que começa a ganhar vida por causa desse corpo estranho que é o Edward, que desce de uma montanha, que inclusive se parece muito com uma favela vertical, e aí você vê que o Edward, esse corpo estranho, ele invade esse espaço, ele recorre, ele vai para uma fuga nesse espaço, e dentro desse espaço, nessas interações que ele vai estabelecendo, ele apresenta um encantamento, né, que são as construções que ele faz com os arbustos. E muito do que eu leio sobre esse filme é da ojeriza do norte-americano pelo estrangeiro. O norte-americano ele tem uma repulsa muito grande, né? E aí uma crítica do próprio Tim Burton e de vários outros filmes dos anos 90, né? O Slavoj Žižek, inclusive, ele fala sobre como Tubarão, o filme Tubarão do Steven Spielberg, é uma leitura sobre o estrangeiro que está ali no mar e ataca as pessoas que estão à margem da praia, né? E o Tim Burton que ele apresenta ali é um corpo estranho, é o estrangeiro, é o indivíduo que vem de fora e de alguma forma tenta se apresentar, tenta se comunicar, tenta se manifestar e não consegue fazer isso. E à medida que ele não consegue se encaixar e se enquadrar dentro daquele modus operandi, dentro daquele hábitos, ele é empurrado para fora e marginalizado aonde? De novo para a favela. E é uma narrativa que a gente vê a todo momento, né, em Matrix explora bastante disso, né, obviamente usando o recurso da tecnologia, né, dos dispositivos eletrônicos, para apartar a simulação de Zion. Então, Zion, né, é a cidade onde as pessoas realmente estão, onde existe também um empilhamento humano, né, camadas e camadas e camadas de pessoas às margens, e você tem a simulação, que é esse espaço digital onde as pessoas podem interagir, né? Que também volta lá para aquela história inicial que eu mencionei agora há pouco sobre eu jogando videogame para poder tentar, de alguma forma, percorrer outros espaços que não fossem aqueles que a insegurança social me apresentava, né? Então, Zion, a cidade do Tim Burton e Edward Mãos de Tesoura são boas representações nesse sentido, de como que a gente é apartado de certas camadas e a gente precisa culturalmente tentar descobrir um meio termo, né? Zion tem uma narrativa diferente, mas Edward Mãos de Tesoura é muito bom nesse sentido, muito potente nesse sentido. E quando a gente olha para Bacurau, por exemplo,
o Kleber Mendonça Filho, ele apresenta para você, olha, tem esses personagens pacatos nessa cidade pacata. Aí ele pega e bota um monte de estrangeiro para explorar essa cidade. Inclusive, esses estrangeiros querem apagar essa cidade do mapa. Então, tudo que você for ler sobre Kleber Mendonça Filho, Bacurau principalmente, você vai entrar numa reflexão sobre como as nossas relações de internacionalismo, nacionalismo, elas estão ficando cada vez mais esquisitas, né? Por conta da nossa modernidade, né? Então, a gente vê um grupo de pessoas cada vez mais apostando nos modelos norte-americanos, à medida que a gente tem também uma resistência, uma contracultura que ainda insiste e persiste, claro, dentro do nosso valor nacional. E o Bacurau ele explora muito isso, né? O estrangeiro e sua relação com essa terra e o quanto que essa terra ela também precisa ser respeitada. Por exemplo, lá no Edward Mãos de Tesoura, a gente teve um homem que foi marginalizado, ele foi sucateado de fato, empurrado de volta às pressas para o lugar onde ele pertence. No entanto, aqui a gente vê o estrangeiro que quer dominar e ele quer estabelecer uma rédea por cima desse território, fazendo inclusive com que os estrangeiros apaguem Bacurau do mapa, né? E como isso é um gesto político, né? Querer apagar um território do mapa é uma coisa muito grave. E a gente vê muitas das políticas públicas modernas aí, né, dos anos 2000, 2020, cada vez mais empurrando as pessoas para os seus guetos e para os seus subúrbios, fazendo com que esse apartheid cultural ele se hiperdimensione e a gente se torne cada vez mais um coletivo desencontrado, usando aí a desculpa do título da Sofia Coppola. Isso me faz lembrar, inclusive, que a gente não está fazendo só espaços físicos por nós mesmos, com base na mediação, com base no encontro. Tem um filme chamado Cinedoc Nova York, que é do diretor Charlie Kaufman, e o Charlie Kaufman, nesse filme ele fala sobre um cara que está escrevendo uma peça sobre a própria vida. Só que ele nunca termina de escrever essa peça sobre a própria vida, porque a vida dele está sempre acontecendo alguma coisa. Então a peça ele nunca termina. Então ele começa a escrever essa peça dentro da casa dele, depois ele pega um teatro, depois um anfiteatro, né, uma coisa maior, uma estrutura maior, depois ele pega um galpão e depois ele transforma uma cidade na reprodução da cidade onde ele nasceu. Ou seja, é uma peça que nunca termina de ser contada. E ele recria a cidade da infância dele dentro dessa cidade fictícia que ele criou. Em Cinedoc Nova York, ele cria, você está vendo aí do lado esquerdo superior, uma série de post-its com anotações das tramas que aconteceram na vida dele. E do lado esquerdo inferior, você está vendo uma cidade dentro de outra cidade. Então, Cinedoc Nova York, o Charlie Kaufman, ele mostra pra gente sobre um cara que é tão excitado por querer apresentar e narrar a sua história e assumir o protagonismo da sua vida, que ele recorre à criação de uma reprodução da cidade para poder contar a própria história. O que é completamente esquisito, porque dentro dessa cidade do Charlie Kaufman tem atores interpretando várias fases da vida desse cara. Então, assim, é um filme super esquisito, mas me coloca para pensar sobre como que a gente está escrevendo espaços, cidades e identidades dentro ali de plataformas como, por exemplo, o Instagram, dentro do nosso feed, dentro das threads do Twitter, dentro dos nossos vlogs de YouTube ou dentro do nosso stream, né, ali do TikTok. Então, todas essas plataformas, elas são um esforço nosso de tentar criar, construir narrativas, principalmente por meio do audiovisual, fictícias, como uma extensão, e aí recorrendo à minha tese, né, de doutorado, que é uma coisa que eu estou trabalhando junto ao PUC-Rio, e com a professora Vera Fola Figueiredo, como essas plataformas, elas são uma manifestação criativa que serve como uma expansão, um alargamento, uma continuidade da nossa própria vida. Óbvio que na minha própria vida nem sempre eu tenho as cores mais vívidas de uma árvore, ou nem sempre eu tenho a facilidade de transitar de ponto A para o ponto B. Mas dentro da minha rede social eu posso fazer isso de uma maneira encantadora, né? E se você for olhar, por exemplo, para músicas, né? Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Ira cantando Envelheço na Cidade, há um vilarejo ali, da Marisa Monte, todas as músicas, elas também referenciam
a cidade como esse corpo abundante em histórias, símbolos e signos, dos quais eu me encanto, e a partir desse encantamento eu envelheço na cidade, eu me encanto, e aí dentro do vilarejo da Marisa Monte eu venho andar e vou. Então, assim, eu percorro essa cidade e me transformo à medida que eu transito nela. Então, dentro desses espaços eletrônicos, a gente faz a mesmíssima coisa, só que utilizando os artefatos audiovisuais. Mas a cidade ela não precisa ser sempre esse inimigo, essa coisa que anda somente ali impondo para nós uma cultura, né? Do lado esquerdo superior, você vê Come On, Come On, que é um filme recém-lançado, todo em preto e branco, do ano de 2021, 2022, se eu não me engano. E nele fala sobre a relação de um pai e um filho percorrendo a cidade para reinventar a relação deles dois. Do lado esquerdo inferior, você assiste Pretend It's a City, que é uma série documental do Martin Scorsese, que está disponível na Netflix, que é maravilhosa e é sobre a relação dessa mulher com a cidade de Nova York, como a cidade de Nova York ela pode ser irritante, mas ao mesmo tempo encantadora. E do lado direito superior você vê um trecho de I, Regent, que fala sobre encontros que atravessam o tempo e o espaço, mas de certa forma todos os espaços estão sempre lá, mudando ou não, eles estão sempre lá para que você possa escrever suas próprias histórias, né? E inclusive vale a reflexão, né? A gente muda com o tempo e certos lugares também mudam. Então, você sempre vai passar naquela rua, sempre vai passar naquela esquina, sempre vai passar naquele lugar. Ali foi um estabelecimento onde você ia com seus amigos, aquela esquina foi onde você deu seu primeiro beijo, aquele ponto de ônibus foi onde você teve uma conversa importante com seu pai. Então, todos esses lugares, eles são demarcações de um tempo e de espaço que a todo tempo está se transformando. E esses filmes que eu coloquei nessa tela especificamente, eles são um lembrete disso. E ao lado direito inferior, a gente vê San Francisco, que é uma mistura de São Francisco com Tóquio no filme Big Hero 6. Né? E como essa bricolagem, usando de novo, né, o termo do Lévi-Strauss, como essa colagem de componentes culturais, ela também pode ser uma coisa positiva. Né? A gente vê, por exemplo, na cidade de São Paulo, o encantamento com a cidade oriental de Tóquio. Existe lá um estabelecimento chamado Tóquio. A gente vê aqui no Rio o lugar da Pequena África, né? Que é a região da Gamboa, ali no centro do Rio, para, de alguma forma, homenagear e manter a memória viva, principalmente ali naquele trecho onde foram escravizadas as pessoas, né? Que é o Cais do Valongo. Então, a todo momento, a gente vê porções de cultura se misturando com outras culturas. E isso é super positivo. E esse slide é justamente para a gente lembrar que as cidades podem ser nossas aliadas na construção e reconstrução de laços familiares. Ela pode ser angustiante e patética, ao mesmo tempo que louvável e muito célebre. E ela também é um lugar onde a gente escreve e reescreve as nossas memórias e a gente tem esses intercâmbios culturais. E nesse slide você está vendo três imagens, né? 3 trechos dos filmes Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, justamente para simbolizar, nos filmes do Richard Linklater, né? A gente vê 2 personagens que atravessam o tempo e o espaço, mas sempre dispostos a entender um ao outro. E a cidade acaba sendo essa esteira de dimensão física e real, na qual a gente caminha, se desenvolve, aprende e reaprende, se faz e se refaz a todo momento. E aí, para fechar, eu resgatando a minha história, né, de caminhabilidade com a minha mãe, quando a gente não tinha muito dinheiro para o transporte público, né, com os anos se passando, eu comecei a registrar com o meu celular e com a minha câmera porções de uma cidade que a todo momento vai mudando. E eu vou fazendo a minha própria cidade, né? E, óbvio, eu posso partir para uma crítica de como eu estou editando a cidade por meio de filtros e etc. e tal, recursos tecnológicos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a minha cidade é diferente da cidade que você consome. A gente pode cruzar o mesmo semáforo e a gente pode passar pela mesma avenida, mas o modo com o qual a gente desenrola os nossos papéis sociais, que é alguma coisa que o Irving Goffman vai falar, né, em representação do eu
na cidade, desculpa, a representação do eu na vida cotidiana, ele fala muito sobre como a gente desempenha um papel social e como que isso é muito próprio nosso. É assim que a gente constrói a nossa própria identidade. A gente vai lendo, interpretando e engajando dentro dessas plataformas reais ou irreais. Como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu percorri, né? E eu fui fazendo a minha própria cidade por meio desses recortes fotográficos. Eu fui construindo o Rio de Janeiro que eu vejo com os meus olhos, ou que eu gostaria de ver com os meus olhos, dentro dessas imagens que eu vou criando e construindo com o tempo. E eu sempre revisito aquele Pablo que caminha, lê, interpreta, faz e refaz a sua própria cidade. Gente, esse é o bate-papo que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu mencionei anteriormente, isso tudo é uma amálgama de reflexões e pensatas sobre cidade, realidade, ficção, construção de mundos e como que todos esses espaços reais, fictícios, lúdicos, físicos ou tecnológicos, como é que eles são um território, um lugar, um não lugar, né, usando o termo do Michel Certeau, como que eles são espaços, no fim das contas, que nos permitem ser quem a gente quer ou quem a gente pode ser, encontrando pessoas e desenvolvendo as nossas capacidades identitárias. Então, espero que você, a partir desse bate-papo, você, sei lá, afie o seu olhar e a sua sensibilidade para assistir uma série, um filme, ou escutar uma música e ler um livro de uma maneira diferente do que você havia feito até então. E quem sabe, a partir do momento que você sair da sua casa ou que você percorreu o transporte público, você também poetize, digamos assim, a cidade que está ao seu redor. É isso. Muito bom, sensacional, Pablo. Muito bom o percurso que a gente fez junto contigo. Acho que hoje a gente tem, né? Você estava enfatizando a dimensão do olhar próprio de cada pessoa, né? Quer dizer, por mais que a paisagem ou a cidade seja a mesma para todo mundo, existe um atravessamento nisso que somos nós, né? Então, assim como a imagem chega igual para as pessoas, ela atravessa a dimensão íntima das pessoas e o que a gente devolve para isso é o nosso próprio olhar através de uma mesma paisagem. Eu gostei muito, assim, fiquei aqui imaginando também os meus percursos, as minhas memórias afetivas que eu né, criei, desenvolvi na cidade a partir desse flanar, dessa ideia da gente deslocar e percorrer a cidade. Eu acho que é sensacional e que a gente tem algumas coisas assim nos nossos projetos do Instituto para fazer aqui, inclusive uma dessas é uma deriva, né? uma caminhada noturna que a gente está querendo muito fazer aqui, porque de noite, né, a gente não está acostumado a ser muito, a não ser que a gente trabalhe durante a noite, mas a noite é um espaço-tempo em que a gente percorre lugares motivados, né, movidos por outras relações, na maioria das vezes, do que aquelas que nos movem o nosso percurso cotidiano de dia, né, que são relações mais vinculadas ao nosso fazer, ao nosso trabalho, à nossa vida mais estruturada. E à noite a gente tem um percurso que acaba envolvendo mais uma dimensão de afeto, de prazeres ou de descobertas, enfim. Então, uma das coisas que a gente quer fazer aqui é fazer um flanar noturno também para ver como é que vai ser a absorção desse espaço, né, pelas pessoas a partir de uma caminhada descompromissada, né? Quer dizer que a gente não está só num percurso ou num trajeto, a gente está vivenciando um deslocamento e tem uma dimensão diferente nisso, aí tudo. Eu agradeço um monte. Que demais essa ideia do percorrer a cidade por meio de um túnel e sentir o que isso pode causar em vocês. Inclusive, só aproveitar para dar uma dica, né, sobre essa sensação da cidade. Eu vou indicar um livro que eu gosto bastante, que é esse daqui, A Frase Urbana, do Jean-Christophe Bailly. A Frase Urbana é um livro que faz com que a gente pense a cidade como uma sentença que a todo momento vai se desenrolando e como que a gente também escreve essa cidade, né, dentro da nossa própria identidade. É um livro maravilhoso, A Frase Urbana.
Muito bom, ainda ganhamos uma indicação final aqui de um livro e acho que a aula toda foi um grande roteiro também, né? Sim, Acho que sim. eu anotei várias coisas aqui que eu gostaria ainda de assistir. Me lembrei de vários cenários e vários filmes nesse sentido. E de como a cidade ela é, de fato, né, o nosso campo de ação. A gente a gente está com um curso no ar agora, que é o Urban Data Science, e a gente começa justamente, eu faço aula de abertura e o esforço justamente é identificar a cidade como uma sociologia aplicada, né? Como nosso Sim. espaço, né? O espaço da condição social, o espaço das nossas articulações humanas de vida, etc., concreto, né? Que vai concretizar os nossos hábitos, os nossos costumes, os meios de controle ou de descontrole, a maneira como a gente tem de fazer com que a cidade seja, né, de uma forma murada ou não, o nosso castelo, né, o nosso lugar. Enfim, a gente, né, acabou revisitando várias coisas aí, desde a Mesopotâmia antiga, várias configurações de mundo que, que abrigaram as criaturas daquele tempo, né? Então, isso tudo a gente comenta também que era muito mais controlável, muito mais passível de ser absorvido por nós, uma vez que era muito menos complexo, que tinha uma especialização menor do que a gente tem hoje, né? E esse percurso que você faz aí nos faz refletir também justamente dessa dimensão da cidade como um lugar de lugares, né? Esse caleidoscópio de possibilidades de vivência e a complexidade que tem nisso para o bem e para o mal, né? Porque também a cidade nos coloca à frente a uma dimensão da gente poder fantasiar ou viver a nossa realidade, mas a gente também poder eventualmente infiltrar outras realidades de forma concreta por meio da nossa imaginação, dos nossos desejos, enfim. Tem muita coisa bonita para discorrer sobre esse tema, acho que isso, inclusive, daria uma série. Já me lembro do Calvino, aqui das Cidades Invisíveis, a gente já Sim. começa a fazer umas articulações mentais aqui, lembrando enfim, né, daquilo, das representações reais, né, da nossa imaginação, que acaba sendo o lugar que a gente vive, a cidade. E também, Luciana, lembrando que assim, todo exercício que vocês, arquitetos, engenheiros, também fazem bastante, designers, enfim, todo esse exercício de construção, de manufatura mesmo, ele precisa vir de algum lugar. Né? Então, assim, todos esses indivíduos que criam esses espaços, essas construções, esses interiores e por aí vai, todos eles são inspirados por memórias, por histórias, por referenciais. E eu acho que esse bate-papo que eu estou tentando, de alguma forma, impulsionar para que a gente converse a partir dessa aula gravada, inclusive, é justamente para a gente exercitar uma sensibilidade para enxergar ao nosso redor como que a gente se relaciona com a cidade e como que essa nossa relação ela faz com que a gente faça uma nova cidade, seja ela digital ou não, mas a gente é um agente de construção e protagonista dessas cidades, assim como ela também é. Então, se você ligar aí seus sensores, você vai começar a perceber como que a cidade ela influencia nas suas emoções, nas suas sensações, e como que quando assistindo esses filmes, essas séries, escutando essas músicas, você vai criando novas interpretações e novas leituras, né? Então, o que vocês vão fazer em relação a caminhar num túnel é maravilhoso, porque faz com que as pessoas, obviamente, façam o curso do Data Science, né? Enxerguem dados e pensem em tecnologia como aliada, mas, ao mesmo tempo, vocês estão indo lá para pisar em lugares reais e descobrir como que aquilo te impacta de uma forma diferente. Então, acho que Cidades Responsivas ele tem feito um trabalho legal nesse sentido, né? De misturar a tecnologia, a arte, junto com a arquitetura e com a engenharia. E acho que essa fusão, e voltando ao início do meu bate-papo, né, a fusão de disciplinas, a fusão de saberes, ela é uma demanda real para que a gente prospere de uma maneira diferente, faça uma cidade diferente, faça uma política social, econômica, etc., diferente de tudo que a gente fez nos últimos tempos. Enfim, acho que se eu fosse vocês, eu se inscrevia nesses cursos para vocês estarem. Tu
sabe que eu falei sobre uma caminhada noturna e você entendeu caminhada no túnel. E isso me deu uma ideia, porque eu não tinha tido ideia de caminhada. Eu achei que fosse uma caminhada no túnel. Mas é uma caminhada noturna que pode passar por um túnel que já é Ah, caminhada sempre... noturna. Não, tão parecida quanto, assim. Vai que vocês descobrem ali algum espaço assim. Mas em São Paulo faz muito isso, né? Festas em túneis, festas Ai, sim, os viadutos também, né? Isso, viadutos, espaços desativados. São Paulo faz bastante isso, aqui no Rio de Janeiro também tem. Aqui em Porto Alegre a gente tem tido também, isso é muito legal. É que é um fio de reflexão sem fim, né? O outro dia a gente teve a aula de abertura do Urban Data Science com o Michael Batty, que é um autor, um pesquisador que trabalha com a dimensão sistêmica, né, da cidade, né, os estudos configuracionais da cidade, trabalha a cidade nessa dimensão mais complexa e tudo mais. E a gente estava. Agora me esqueci o que eu ia falar do Bate, gente. Agora me passei. O que era que a gente. Ah, então, lembrei. Que ele ia falar, que ele estava comentando ali lá pelas tantas, nessa história da nossa evolução, nosso desenvolvimento, acerca da gente produzir o espaço concreto da cidade conforme a nossa dimensão social, né? Da cidade ter essa característica socioespacial, né, na sua concretude. E ele estava dizendo que a gente está acostumado a pensar a forma a partir da função, né? E que estava na hora da gente pensar, quem sabe, provocativamente, ele disse, a função a partir da função. E isso tem muito a ver com o que a gente está colocando agora sobre esses espaços que foram funcionais para determinado aspecto em algum dia. Então, as estruturas, né? Daqui a pouco os viadutos, ou algum túnel, né? Que não vai mais estar servindo ao uso para o qual foi criado. Então, quer dizer, aquela forma de um viaduto que possibilita que as pessoas estejam embaixo dele para atravessar, né? Mas que por cima passaria carro. Se a gente está numa dimensão de uma cidade que vai evoluir num sentido de querer ter cada vez menos carros, talvez essas grandes infraestruturas criadas para a matriz rodoviarista, elas se transformem em estruturas que vão atender uma dimensão de uma outra matriz, que é mais humana, né? Que é mais caminhável, etc. E como isso se dá. Então, realmente, a gente... Isso tem a ver com aquele conceito que eu mencionei agora há pouco, do palimpsesto, de reescrição, né, de algo. Palimpsesto é essa coisa assim, que você estabelece e você recria em cima dela, e você recria em cima dela, você recria, e esse se torna um palimpsesto, né? E a gente vê, por exemplo, desenvolvedores de jogos, quando eles vão criar essas cidades, esses universos, eles sempre, nos últimos anos, né, eles começam a se preocupar com a função das coisas. Por exemplo, uma maçaneta que é diferente da maçaneta que a gente conhece. E eles criam uma nova maçaneta, mas ficam pensando assim, não pode ser uma maçaneta, sei lá, inventada boba, de uma maneira boba. Ela precisa, de fato, quando a pessoa olhar para aquilo dali, ela saber que o personagem vai abrir uma porta daquela maneira, entendeu? Então, eu acho que os desenvolvedores de jogos, assim como os designers dentro da indústria cinematográfica, eles estão empurrando esses limites da função, que é o que você está falando agora. E eu me pego muito para pensar, por exemplo, no The Last of Us, né? Que dentro do jogo, principalmente, ele trabalhava muito essa ideia de como a cidade ela seria tomada por componentes naturais e como é que ela ficaria a partir disso. Cara, em vários lugares, né, do mundo oriental, Xangai, por exemplo, você tem intervenções de florestas verticais, ou seja, flores e plantas e árvores que são instaladas dentro dos espaços arquitetônicos para compensar, inclusive, a emissão que está sendo feita ali. Então, assim, eles pensam, as fazendas verticais, elas também são um exemplo disso, também muito famosas lá no mundo oriental, mas para você ver, né, como é que eles estão pegando uma realidade física, inclusive, e eles estão integrando novas possibilidades, imaginativas ou não, né, para criar uma nova cidade. Então, assim, qual é a próxima função desses espaços? Qual é a próxima coisa, assim, próxima configuração desse espaço, né? E agora, Pablo, que a gente tem inteligências artificiais criando espaços a partir da nossa narrativa. E tem muito pano aqui para nossa manga, gente, mas infelizmente eu vou ter que começar a finalizar a nossa aula livre de hoje, né? E inicio isso agradecendo muito ao Pablo a presença,
a densidade do conteúdo que ele nos trouxe hoje, muito bem representada imageticamente. Né? Já lembrei do palasma, dos olhos da pele, da gente, eu já continuaria aqui conversando, mas vamos ter que parar. Né? Essa aula está sendo gravada, gente, hoje no dia 28 de março de 2023. Né? Estamos aqui, eu e o Pablo, à distância, porém, num espaço que nos permite uma grande proximidade. E nesse momento, o Instituto Cidades Responsivas está com matrículas abertas para o MBA Cidades Responsivas, terceira turma, que inicia em agosto. Tá? E também estamos lançando aí na sequência um ateliê de projetos urbanos especiais, para a gente entender como é que a gente pode propor soluções novas para a cidade, a partir da nossa criatividade, né? Pensando um pouco menos na dimensão normativa e um pouco mais na dimensão das possibilidades, das predições de cenários que a gente pode criar na cidade contemporânea. A gente tem também o curso Transformação Digital para Planejamento Urbano e Gestão de Municípios, que isso também é bem importante para a gente colocar toda a galera que está nas picapes de ação do desenvolvimento das cidades contemporâneas, alinhadas, né, com o tempo que a gente vive, com o contexto macro-revolucionário que a gente vive e que realmente está aí para criar transformações mais profundas no modus operandi com o qual a gente vem trabalhando nos últimos 50 anos, pelo menos, ou mais. Então, agradeço muito, Pablo, pela presença hoje. Pablo Valejos esteve aqui com a gente e espero te ver em breve. A todos e todas que assistiram essa aula livre, agradeço pela confiança e pela presença. Acompanhe o nosso site, que está de cara nova, tá? Está com mais conteúdo, está com mais aprofundamento. Uma das coisas que a gente diz dentro do Instituto Cidades Responsivas, que um dos nossos grandes desafios é a gente ganhar escala no que a gente quer, na mensagem que a gente quer passar, mas conseguir trabalhar nessa escala sem perder a profundidade do rigor, sem perder, né, uma dimensão mais reflexiva, trabalhando com a reflexão na ação, né, de modo a garantir que a gente tenha aí um novo fundamento, um fundamento transformado que vai reger nos nossos modelos de operação no século XXI. Um beijo grande para ti, Pablo, e para todo mundo aí. Namaskar e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Luciana. Obrigado, Manuela. Obrigado, Nicolas, Ellen. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida ou alguma contribuição nesse sentido, me coloco à disposição no @Pablo_Valejos. E aí pode me mandar um e-mail também, pedir, mandar mensagem, enfim. Entre em contato. Vai ser uma alegria manter essa comunicação com vocês. E com Cidades Responsivas vai ser uma grande honra. Um grande beijo e obrigado por ter assistido. Até mais, gente.